Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Alguém já se sentiu abençoado através do louvor aí? Gente, aquele último hino, ele é maravilhoso. Eu me sinto lá, além do Rio Azul, com o Senhor. E na voz da Mayra, então, gente do céu, a gente até arrepia. Meu Jesus, glória a Deus, que Deus continue usando sua vida, Mayra, cada dia mais. Uma bênção, a forma que você louva, a intensidade, é assim, nossa, muito lindo, glória a Deus. Todo mundo do louvor, né, tem dedicado o melhor, tem dado o seu melhor para o Senhor, glória a Deus pela vida de cada um. Então, gente, nessa noite, o Senhor me entregou uma mensagem, que eu até falei com meu esposo, eu falei assim, amor, se Deus entregar para a igreja a mensagem com a mesma intensidade que Ele me entregou, a igreja vai sair cheia. Porque Deus falou muito comigo enquanto eu preparava essa mensagem. E eu espero que assim também Deus fale muito com você nessa noite. Em nome de Jesus. E o tema da nossa mensagem é emoção e sabedoria. O que está guiando suas decisões? Emoção e sabedoria. O que está guiando suas decisões? E nós vamos iniciar a nossa mensagem com a epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, aonde diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu estou na versão NVI, se alguém for acompanhar pelo celular, mas eu creio que aqui também vai, quem não está conseguindo acompanhar na mesma tradução e tiver um pouco de dificuldade, pode acompanhar pelo Data Show. Se algum de vocês, Deus abençoe. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Paizinho, nós te agradecemos nesta hora, pela tua palavra que o Senhor nos permite ouvir constantemente, através de pessoas, através da própria Bíblia, através de hinos, de canções. Ó Pai, obrigado por sempre falar conosco. Que nós possamos estar com o nosso coração e a nossa mente voltado para Ti. Paizinho, aquilo que o Senhor preparou nessa noite para cada um de nós, que nós possamos sair daqui com esse objetivo que o Senhor traçou para cada um de nós. Que nada venha impedir o Teu agir. Que nada venha atrapalhar, ó Pai, que o Senhor venha entregar para nós aquilo que o Senhor já preparou. Eu te peço em nome de Jesus, que a mesma intensidade, ó Deus, que o Senhor me entregou esta palavra, da mesma forma, papai, que eu recebi, com aquele temor, ó Pai, com aquela força que veio sobre a minha vida, me moldando, me forjando, me transformando, que assim também aconteça com toda a sua igreja, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Gente, a gente está vivendo em uma geração com mais informações de todos os tempos que nós já vivemos até hoje. Vocês concordam? Ninguém nunca antes teve tantas informações como a nossa geração está tendo ultimamente. De uma forma tão prática, tão ágil, tão rápida. Não é verdade? Todo mundo tem acesso às informações hoje, sem dificuldade alguma. Já começa lá das criancinhas, com acesso a várias informações. Antes era tão diferente. Quando a gente queria falar com o nosso parente, a gente tinha que escrever uma carta à mão. E a gente tinha que ir até o correio, enviar aquela carta. E aquela carta demorava tempos e tempos e tempos e tempos para a gente comunicar um falecimento de um ente querido. E quando chegava lá, já estava quase fazendo aniversário da morte da pessoa. E outras coisas mais. Às vezes era alguma notícia boa, ó, seu sobrinho nasceu. Aí quando a pessoa recebia a carta, o menino já estava quase andando. E agora não.
Em um segundo, a pessoa recebe a mensagem: estou grávida. Aí, está grávida? E de repente, 50 pessoas já sabem que ela está grávida. Não é assim? Fulano faleceu. De repente, 500 pessoas já fez um comentário lá. É tudo muito rápido. É tudo diferente de antigamente. A gente está vivendo esse tempo. A gente nunca teve tanto acesso e tanto conhecimento de uma forma tão prática e tão fácil como a gente está tendo agora. Através de livros, através de mentoria, através da internet. E agora ainda chegou a inteligência artificial dominando. Que consegue qualquer resposta para qualquer pergunta. Olha só que interessante. E em poucos segundos a gente encontra a resposta assim, ó. Pensei, perguntei, recebi a resposta. Tem dificuldade nenhuma, só preciso de ter internet. Que é uma coisa mais prática que tem. Todo lugar tem internet. Se você não tem no seu celular, você ainda pede do vizinho emprestado. Então está muito fácil as informações, o conhecimento para nós hoje, está muito fácil. Mas existe um paradoxo aí. Quanto mais informações as pessoas estão tendo, mais pessoas estão ficando confusas e perdidas. E nunca houve tanta ansiedade como nos últimos tempos. Temos tantos relacionamentos quebrados. A gente vê tanto casal que casa. E antes da gente saber que casou, já separou. Ué, mas nem sabia que você tinha casado. Não, já separei, já estou até namorando com outro. Tantas famílias divididas, tantas decisões precipitadas que as pessoas têm feito. Por que isso? Se hoje temos tantas informações que a gente nunca teve antes, por que isso acontece então? O que está de errado? Sabe por quê? Porque informação não produz transformação. Somente informação não produz transformação. Preciso mais que informação para me ter transformação na minha vida. Conhecimento não garante direção correta. Somente o conhecimento, ele não vai te garantir uma direção correta na sua vida. E inteligência, ela nunca será substituída, ela nunca será substituta da sabedoria. Jamais. A sabedoria supera. E há pessoas extremamente inteligentes. Aposto que todo mundo que está aqui dentro conhece uma pessoa que você olha para ela e fala, tá doido. Como que essa pessoa consegue ser tão inteligente? Aí a gente se sente até assim, parece que tão pequenininho perto, que a gente, nossa, essa pessoa é inteligente demais. Alguém conhece alguém assim, gente? Com essa inteligência toda, que você olha e fala assim, nossa, tá doido? Trem doido, vai ser inteligente para lá, uai. Mas completamente desgovernadas pelas emoções. Alguém conhece alguém assim? Muito, muito, muito inteligente, mas desgovernada nas suas emoções. Aí você fica assim, não entendo. Como que uma pessoa é tão inteligente e não consegue controlar suas emoções? Com tanta inteligência. Aí entra aquela interrogação, né? Uai, estranho. Essas pessoas, elas conseguem administrar grandes empresas, mas não conseguem administrar sua própria casa, ou até mesmo seu próprio coração. Conseguem construir grandes patrimônios, mas não conseguem construir um legado na família. Conhecem muito da Bíblia, mas não praticam nada do que conhecem. Não conseguem praticar. Não esforçam para praticar. Por isso que Tiago, na sua epístola, escreveu no capítulo 1, no versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria. Ele poderia ter falado assim, se alguém tem falta de inteligência. Mas não, porque a inteligência é muito comum para nós.
Mas sabedoria não. É algo divino. É algo que vem dos céus. É algo que vem diretamente de Deus para a nossa vida. Porque se eu estudo, pastor Tiago, eu vou ficar inteligente. Se eu aprofundo o meu conhecimento, Cota, eu vou ficar inteligente. Concorda? Mas e a sabedoria? A sabedoria não. É algo divino. É algo que vem do céu para a nossa vida. E se alguém tem falta de inteligência, ele fala, não. Se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus. Olha que lindo, oh glória. Porque Deus sabe que é uma grande necessidade nossa, uma grande necessidade do homem, é a sabedoria. Para tudo. Para tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos de sabedoria. A inteligência sozinha não vai fazer com que eu tenha êxito. Pode que eu tenha naquele momento, mas não vai permanecer. Somente a sabedoria vai me dar um alicerce, um suporte para que eu tenha êxito permanente sobre aquilo que eu estou conquistando. Eu preciso de sabedoria. Olha, existe uma frase que ficou muito forte no meu coração enquanto eu estava preparando essa mensagem. Toda decisão tem um motorista. Sabia? Toda decisão tem um motorista. Aí você deve estar imaginando assim, como assim? É um veículo a decisão? Mais ou menos isso. A pergunta não é, você vai decidir? Essa não é a pergunta, sabe por quê? Porque todos nós decidimos todos os dias, querendo ou não. Se você quiser decidir, você vai decidir. E se você não decidir, você já está decidindo não decidir. Então, todos os dias nós vamos decidir. A verdadeira pergunta é: quem está conduzindo a sua decisão? Isso que é a pergunta que eu faço para você nessa noite, para nós refletirmos. Quem está conduzindo a sua decisão? A emoção ou a sabedoria que vem de Deus? Porque toda decisão que tomamos inicia de uma voz. Você sabia? Cada decisão que a gente toma, ouve algo que veio para que eu tomasse uma decisão. E esse algo é o quê? Uma voz. Às vezes é a voz da ansiedade. Às vezes é a voz do medo, a voz da carência, a voz do orgulho, ou até mesmo a voz da mágoa. E muitas vezes nós confundimos a intensidade da nossa emoção com a direção de Deus para as nossas vidas. Está dando para entender? Eu estou falando bem devagarzinho para você captar cada palavra e ir guardando no seu coração e encaixar toda a mensagem dentro do seu perfil de vida, aquilo que você precisa. Porque foi isso que Deus falou para me fazer nessa noite. Presta atenção. Só porque você está sentindo algo muito intenso, presta atenção. Grava isso que eu vou falar agora. Só porque você está sentindo algo muito intenso, não significa que está vindo de Deus. Recapitulando. Só porque você está sentindo algo muito intenso, não quer dizer que está vindo de Deus para a sua vida. A palavra de Deus nos dá um princípio. Lá em Provérbios, capítulo 3, não precisa abrir sua Bíblia, não. Vamos acompanhando aqui. Eu creio que vai ser mais fácil. Provérbios, capítulo 3, no versículo de 5 a 6. Se não aparecer lá, não tem problema não, presta atenção. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Observe o texto que Salomão escreveu aqui em Provérbios, no capítulo 3, no versículo de 5 a 6. Ele não diz, confia no que você sente. Ele disse isso? Confia no que você sente? Ele também não diz, confia no que parece certo. Ele disse isso? Mas ele diz assim, ó, não se apoie apenas no seu próprio entendimento. Ou seja, busque algo divino. Busque a sabedoria. Busque discernimento de Deus. Para você realizar qualquer coisa na sua vida. Para você decidir qualquer coisa na sua vida. Não haja com a emoção somente. Busque sabedoria. Porque o nosso entendimento, você sabia que ele pode estar contaminado? Às vezes, a gente pensa que aprendemos certo. Sabia? A gente busca um conhecimento e a gente acha que aquilo ali é certo. Mas quando eu busco a sabedoria de Deus, Ele me dá discernimento para saber se está certo ou errado, para me saber como que eu devo agir. E Ele me dá a direção correta para mim poder tomar a atitude certa. Porque o nosso entendimento, ele pode estar contaminado. Presta atenção. Ele pode estar contaminado como, Renata? Pela ansiedade. Sabia que a ansiedade contamina o entendimento que a gente tem? A gente, às vezes, até entende da forma correta e está tudo certo, guardadinho aqui, mas entra a ansiedade e faz uma bagunça naquele negócio que o entendimento fica tudo bagunçado ali dentro. E aí você começa a fazer o negócio sobre a ansiedade, deixa o entendimento e vira aquele negócio. Pela raiva, pela pressa, pela carência e até pelo orgulho. Por isso, Deus nos convida primeiro a confiar, para depois mostrar o caminho. Sabedoria é ter a visão de Deus. Sabedoria não é saber demais. Não é uma pessoa que sabe muito que ela é uma pessoa sábia. Não, pelo contrário. Tem pessoas que nem sabem tanta coisa, mas ela é tão sábia. Posso citar aqui, que eu amo citar, eu encho até a boca para falar. Minha sogra, a irmã Zilda, que é uma pessoa mais sábia do que aquela mulher, gente. Sabe? Então, assim, sabedoria não é quem sabe demais, não, gente. Sabedoria é quem busca em Deus. Quem busca todas as decisões em Deus. Ela se torna cada vez mais sábia. E sabedoria é enxergar mais profundo, mais além. Isso é sabedoria. A pessoa sábia, ela não enxerga só aqui. A pessoa sábia que busca sabedoria, ela enxerga além, porque ela está ligada com o céu. Ela está ligada em Deus. E Deus dá para ela sabedoria para ela enxergar além do natural, que todo mundo enxerga, o inteligente enxerga, mas o sábio não. O sobrenatural é só para os sábios, é só para quem tem sabedoria. E enxergar é enxergar também uma situação pela visão de Deus. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma luta, vocês sabiam disso? Mas aí entra uma pergunta, por que isso acontece comigo? Uma pessoa fala, ai meu Deus, deixa eu explicar direitinho. Aí, entra aí duas pessoas, estão vivendo a mesma situação, a mesma luta. Aí você olha para uma pessoa, ela pergunta assim, por que isso está acontecendo comigo? A outra pessoa que está vivendo a mesma coisa que ela, pergunta assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim através disso que está acontecendo? Sabe o que é isso? Sabedoria. É uma pessoa que sabe que em tudo Deus tem um propósito.
É uma pessoa que entende que em tudo Deus vai trabalhar, Deus está tratando, Deus está fazendo algo. Está ruim, está difícil, está doendo, está machucando, mas eu sei que Deus tem um propósito aqui. Alguma coisa tem, Deus me mostra porque tem alguma coisa aí. Ela não murmura, ela não reclama. Pode que de repente, porque as emoções também têm, elas falam. Com certeza, e de repente você vai, ai meu Deus, mas ao mesmo tempo você vai lembrar, opa, Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar aqui? Me mostra, eu quero aprender com a sabedoria do Senhor. A circunstância dessas duas pessoas é igual. O que mudou foi a forma de enxergar as coisas. E quando Deus muda a nossa visão sobre algo, Ele muda também as nossas decisões. Quando Deus muda a nossa visão sobre algo, Ele muda também as nossas decisões. Por isso que Isaías escreveu lá no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 8 e 9, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A emoção olha apenas para o momento. Presta atenção, gente. Renata, o que é emoção? É aquele sentimento que você tem, aquele sentimento que te domina, que te controla, que toma a rédea de toda a situação e que quer que você faz conforme o que está sentindo. E isso é emoção, para ficar bem claro para você entender. Então, a emoção olha apenas o momento, mas a sabedoria, algo que vem de Deus, algo que vem do céu, ela enxerga as consequências. A emoção pergunta, como eu saio dessa? E já a sabedoria pergunta, como Deus será glorificado nisso? Olha a diferença de quem tem sabedoria. Alguém está se identificando aí? Com as atitudes somente pela emoção? Ou com as atitudes com sabedoria? É para você se identificar, ou com as emoções, ou com a sabedoria. O que Deus quer tratar na sua vida? Quero falar agora de uma pessoa que deixou um grande exemplo de sabedoria. Gente, olhando para a palavra do Senhor, para a Bíblia que a gente conhece, já ouviu falar e já leu, quem que vocês acham que é um grande exemplo de sabedoria na Bíblia? Alguém aqui sabe? Salomão, muito bem. Quem falou? Selena? Glória a Deus, isso mesmo. Salomão é alguém difícil de se falar em sabedoria e não citá-lo. Na verdade, a maioria das mensagens que a gente ouve a respeito de sabedoria, é difícil não colocar Salomão, não é não, pastor Tiago? Sempre tem Salomão. E talvez alguém pergunte, mas como essa sabedoria funciona na prática? Deus nos deu um exemplo extraordinário através de Salomão. Quando Salomão assumiu o reino, Deus lhe perguntou o que ele desejava. Ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir poder, ele poderia pedir vida longa e até mesmo vitória sobre seus inimigos, que tinha muitos naquela época. Mas não, ele pediu algo totalmente diferente de tudo que qualquer pessoa imaginava naquela hora. Ele pediu a Deus sabedoria, porque compreendeu que, sem sabedoria, nenhuma bênção teria permanência em sua vida. É o que eu falei aqui no início. A bênção, ela pode até vir sobre nós. Nós podemos até alcançar a bênção. Mas se eu não tiver sabedoria para lidar com a bênção, irmã Wanda, ela não vai ter permanência na minha vida. Ela não vai permanecer. Ela vai chegar e vai embora. É como se eu tivesse com a mão assim, ó, e de repente jogasse um monte de água. Chega a bênção, passa pela minha mão, mas vaza tudo. Então não iria adiantar. E Salomão sabia disso. E pouco tempo depois,
Deus permitiu essa sabedoria de Salomão que fosse colocada à prova. Alguém conhece a história mais marcante de Salomão? Conhece, né, Lucas? Quando trata ali de duas mães, que uma delas perde o bebê morre, né? E as duas começam a brigar, falando que a criança que tinha sobrevivido era filho dela. As duas falando a mesma versão. E todo mundo lá sem saber o que fazer. E agora, o que nós vamos fazer? Para quem que nós vai dar esse menino? As duas estão falando que é delas. Imagina, gente, não havia testemunha na época. Não tinha prova. E nem tinha como fazer exame de DNA. E agora? Como provar de quem que era criança? Criança, quando nasce, não tem aparência física de ninguém. A gente até brinca, né? Parece com o papai, parece com a mamãe, mas não parece não, gente. Mentira. Muito difícil. Às vezes é um narizinho, um olhinho, né? Mas é muito difícil, muito difícil. Eu imagino que naquela época não tinha como identificar pela aparência física, né, Ana? Tinha? Não tinha. Humanamente falando, era impossível qualquer pessoa chegar ali e decidir. E o que eles fizeram? Jogou para a mão do rei. Ó, rei, você que vai decidir. Você que é o rei? Lá vai Salomão exercer a sabedoria que ele tinha pedido para Deus. Não, isso é simples. É a coisa mais fácil que tem. Vamos, traz a espada lá. As duas estão com um olhão, né? Divida a criança no meio. Aí uma mãe gritou, opa. Não, pode dar o menino para ela, tá doido? Mata meu filho, não, pronto. Aí, quem que era a mãe? A outra despeitada, não, deixa morrer, né? O meu já morreu mesmo? Imagina eu, que no pensamento dela deve ter falado. Mas, ou seja, gente, é uma história que se a gente entrar ali e tivesse presente naquele momento, e a gente nunca tivesse ouvido falar sobre isso, alguém aqui teria essa ideia? Se isso não é sabedoria de Deus, uma pessoa mais inteligente do universo, eu creio que não teria essa ideia. Isso é porque Salomão tinha recebido algo divino para a vida dele, algo de Deus para a vida dele, que era o quê? Sabedoria, que todos nós precisamos na nossa vida. Enquanto todos estavam olhando para aquela discussão das duas mulheres, Salomão estava procurando o coração de uma mãe. Oh, glória! Pensa para vocês verem que sabedoria, Deus. A verdadeira mãe, na hora deu o grito. Salomão não decidiu corretamente porque teve mais informações do que as outras pessoas. Vocês acham que foi? Foi, Lucas? É porque ele tinha mais informação do que todo mundo? Por isso que teve essa ideia? Não foi. Ele decidiu corretamente a forma de agir porque ele usou a sabedoria que Deus deu para ele. Por isso que ele teve essa ideia ali na hora. E aqui está uma das maiores lições dessa mensagem. A sabedoria, ela não vê apenas o problema. Ela consegue enxergar aquilo que Deus está revelando no problema. Entendeu? A sabedoria, ela não fica olhando só para o problema. Ai, meu Deus, quando que vai passar? Não estou aguentando mais, não estou aguentando. Não. A sabedoria, ela amplia a visão. A sabedoria vê além do sobrenatural. A sabedoria, ela consegue enxergar o que Deus está revelando aqui. Espera aí, deixa eu entender. Porque já era para ter resolvido. Não resolveu ainda? Então, eu preciso identificar. Deus está querendo me mostrar alguma coisa aqui. A sabedoria vai além. A sabedoria busca intimidade com Deus. A sabedoria, ela alcança o que Deus quer fazer na vida da pessoa através da sabedoria. E eu quero trazer aqui para nós aplicar para a nossa vida. Agora, eu gostaria que você refletisse algo muito importante comigo. Quantas decisões erradas nós já tomamos na nossa vida? Quantas decisões erradas nós já tomamos na nossa vida? Não porque a gente era pessoa ruim, ou era. Alguém aqui
tomou decisão errada porque era ruim? Era, gente. Eu nunca me considerei ruim, uma pessoa ruim. E olha que eu já tomei muitas decisões erradas. Muitas mesmo. Mas porque nós estávamos emocionalmente abalados. Por isso que a gente tomou decisões erradas. Por causa das nossas emoções que estavam abaladas. E o problema não é somente a decisão. Muitas vezes, o problema é o estado do coração no momento em que a decisão vai ser tomada. Talvez o coração está carente. Talvez o coração está meio que doente, de tristeza, de tanta coisa, né? Meio depressivo. E aí a pessoa toma a decisão errada. Então, o problema não é somente a decisão. É como que vai estar o nosso coração na hora de tomar a decisão. E lá em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 9, diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Forte? Isso é forte. Isso não significa que não devemos sentir, porque a gente sente. Querendo ou não, todo mundo sente. Tem hora que você sente o que você não quer sentir. Quem aqui não passa por isso? Eu aqui, antes de vir para a mensagem, eu comecei a dar uma dor na minha barriga, que eu estou assim, misericórdia aí. Você tem que ir embora, como é que eu vou ministrar a palavra? Mas eu falo, é uma coisa assim, a gente às vezes não tem como fazer nada. É sentimento, é emoções, é coisas que acontecem conosco, né? Então, todo mundo está sujeito. Isso não significa que a gente não deve sentir. Significa que não podemos fazer das emoções o nosso conselheiro. Simples assim. Porque aquilo que sentimos pode mudar. Concorda? O que eu sinto hoje, amanhã, de repente, eu não estou sentindo mais, sem nada ter acontecido, Maria Helena. Nada aconteceu. E hoje eu estava numa raiva tão grande, amanhã eu posso não estar mais. E você nem entende. E você fica, ué, mas não estou entendendo não, hein? Já aconteceu. Às vezes o Carlos faz alguma coisa, e eu fico com muita raiva, muita raiva, muita raiva. E aí eu aprendi que a gente não pode falar na hora da raiva, porque a gente vai acabar falando coisas que não deveria. Aí eu não falo e fico quieta no meu canto e passa ali alguns minutos ou talvez algumas horas e ele chega perto de mim, conversa comigo, eu respondo normal como se nada tivesse acontecido. E quando nós já está naquela prosa toda, eu lembro que eu estava com raiva dele e eu fico mais raiva ainda de eu ter esquecido que eu estava com raiva dele. Mas isso é porque a gente busca a sabedoria de Deus para lidar com as situações. Porque se naquele momento de raiva a gente entra, desabafa e fala, a outra pessoa guarda no coração e a de cá também, blá, 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 não iria acontecer dessa forma. Vocês concordam? Então isso é porque a gente precisa buscar a sabedoria de Deus. E porque aquilo que nós sentimos, então, pode mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Glória a Deus. Existem decisões que podem mudar uma vida inteira. Vocês sabiam disso? Gente, isso é seríssimo para quem está tomando decisões recentemente ou precisa de tomar. Presta atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Se ainda não falou, vai falar agora. Em nome de Jesus. Existem decisões que podem mudar uma vida inteira, como, por exemplo, um casamento, um divórcio, uma sociedade, um emprego, uma mudança de cidade, estado ou até país, uma palavra dita em 5 segundos, uma mensagem enviada na hora da raiva. Sabia que isso tudo pode mudar uma vida inteira? Deu para entender? Coisas assim, ó. Olha essa aqui. Uma palavra dita em 5 segundos pode mudar uma vida inteira. Quem já assistiu aquele filme que fala assim, como é que é, ou não sei o que, aonde, dos milionários lá, que uma palavrinha muda todo o sistema do país?
Tem um filme muito interessante, que aí o personagem pega e fala lá uma palavra, ele pegou o telefone, não estava entendendo nada que a outra pessoa estava falando, ele foi responder e falou uma palavra, que a palavra que ele falou, que ele nem sabia o que era, mudou todo o sistema do mundo e bagunçou as ações, tudo. Ou seja, 5 segundos de palavra podem mudar todo um destino, pode mudar a vida inteira da pessoa. Às vezes, passamos anos tentando consertar uma decisão tomada em poucos minutos. A gente tomou uma decisão em poucos minutos que fica ali anos e anos e anos tentando consertar. Coisas que a gente tomou a decisão assim, ó, um segundo. E depois vira aquela dificuldade para consertar. E sabe por quê Deus faz tanta questão de nos dar sabedoria? Porque existem decisões das quais conseguimos voltar, mas existem outras cujas consequências nos acompanham anos e anos e anos, e talvez até o resto da vida. Não sei vocês, existem situações na minha vida que por um minuto de bobeira, até eu morrer, eu vou ter consequências. Decisões que eu tomei. Minutos. Não sei se alguém aqui tem algo parecido assim na sua vida. Eu tenho. Ah, mas você está na presença de Deus. Você prega a palavra de Deus. Você tenta fazer tudo certo. Você esforce mesmo assim. É porque as decisões, as atitudes, eu posso escolher. Mas as consequências eu não escolho. Elas vêm. É juntinho, agarradinho. Tomei a decisão, fiz a atitude, consequência chegou. Agarradinho, tem como fugir, não. Existem decisões, então, gente, que a gente vai ter que tomar cuidado, porque não tem como voltar atrás. Por isso que a sabedoria é uma promessa tão preciosa para a nossa vida. Porque Deus não prometeu decidir por nós, mas prometeu dar sabedoria para qualquer um que pedir sabedoria para Ele. Ele não vai decidir por você, porque nós temos o livre-arbítrio, mas Ele te dá sabedoria se você pedir. E com a sabedoria você vai conseguir tomar sua decisão certa, você vai conseguir fazer a coisa certa, ter direção de Deus para aquilo que você tem dúvida. Aí você me pergunta, Renata, então como que Deus pode nos dar a sabedoria? Essa foi uma pergunta, sabe, que eu fiz para mim mesma, quando eu estava preparando essa mensagem, nessa noite. Ou melhor, durante o dia. Como Deus faz isso? Eu comecei a busca de Deus, Senhor, como que a gente recebe sabedoria? Como que essa sabedoria vem entrar aqui dentro de mim e eu vou conseguir resolver o que eu preciso? Como que isso acontece? E eu acredito que Deus ele trabalha em 3 áreas da nossa vida. Primeiro, Ele aquieta o nosso coração. Primeira coisa, quando eu busco a sabedoria de Deus e Ele vai me entregar a sabedoria, eu entendo que uma das primeiras coisas que Ele faz com a gente é aquietar o nosso coração. Porque a gente que está sobre a emoção, a gente fica eufórica. Fica ou não fica? A gente fica afobado, a gente quer que se resolva rápido. Aí Ele acalma, aquieta o nosso coração. É a primeira coisa que Ele faz. Porque um coração acelerado dificilmente consegue discernir a voz de Deus. É ou não é? Nem consegue, nem pensa, nem tenta. E segunda coisa, Ele muda a nossa maneira de enxergar. Aquilo que antes parecia ser confuso, passa a ter clareza. Aquilo que parecia ser impossível, passa a se tornar possível. E aquilo que parecia ser uma perda, Deus transforma em aprendizado e crescimento. É isso que Deus faz quando Ele entrega para nós a sabedoria. E a terceira coisa, Deus muda as nossas decisões, sabia?
Quando a gente está com as decisões erradas, agindo pelas nossas emoções, e a gente busca a sabedoria de Deus, Ele acalma o nosso coração, Ele nos tranquiliza, Ele nos faz enxergar de maneira diferente, até nós mudarmos as nossas decisões, para fazer aquilo que é da vontade dEle. Perceba uma coisa, Deus normalmente não começa mudando as circunstâncias. Ele começa mudando quem está diante das circunstâncias. Quem que é, gente, que está diante das circunstâncias? Nós. Então, a primeira pessoa que ele começa a mudar não é circunstância, é nós primeiro. E eu quero deixar 2 perguntas para você refletir nesta noite. Antes de você tomar qualquer decisão importante a partir de hoje na sua vida. E gostaria que você levasse para sua casa essas 2 perguntas e sempre usasse elas com muito carinho na sua vida. Primeira pergunta: eu estou agindo com sabedoria ou eu estou reagindo com as minhas emoções? Eu estou agindo com sabedoria ou eu estou reagindo com as minhas emoções? E a segunda pergunta para você carregar no seu coração, diante de qualquer decisão que você tiver que tomar: se essa emoção passasse agora, eu ainda tomaria essa mesma decisão? Se essa emoção que eu estou sentindo nesse momento para realizar essa situação, se passasse essa emoção, se acabasse toda essa emoção que eu estou sentindo, eu ainda tomaria essa mesma decisão que eu estou tomando agora? Isso cabe diante de qualquer decisão importante que eu tiver que tomar na minha vida. E lembre-se, essas 2 perguntas, elas podem evitar muitas atitudes erradas. E pode mudar todo o seu futuro. Lembra disso. E eu quero falar agora da própria sabedoria de Deus em ação. Quem sabe qual que é a própria sabedoria de Deus em ação? Jesus, gente. Jesus. Ele é a própria sabedoria de Deus em ação. Eu falei aqui de um rei chamado Salomão, que pediu sabedoria. Porém, agora, eu quero concluir mostrando o Filho de Deus vivendo essa sabedoria até a cruz. Olha só. Mateus 26:39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lá no Getsêmani, Jesus sentiu uma angústia tão profunda, mas tão profunda, que o suor dele se tornou como gotas de sangue. E ele ali naquele momento, ele sentiu, ele sofreu, ele chorou, mas ele não permitiu que a emoção dirigisse a sua decisão. Enquanto a emoção dizia: afasta de mim esse cálice, a sabedoria e a obediência disseram: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele deixou que a sabedoria o dominasse. Ele deixou que a sabedoria tivesse o controle da situação e não a emoção que ele estava sentindo naquele momento. Ele permitiu que a sabedoria que Deus tinha dado a ele naquele momento, ele mesmo homem, sendo Deus, ele permitiu que aquela emoção não dominasse. E ele agiu ali com sabedoria. Sabe por quê? Porque o problema não é sentir, todo mundo sente alguma coisa. O problema é permitir que este sentimento governe as nossas atitudes. Isso que é o problema. E a maioria das tragédias da vida raramente começa com grandes decisões. Elas normalmente começam com pequenas decisões,
porém tomada sobre fortes emoções. Começa ali, pequenininho, as decisões, e vai crescendo e toma conta, e quando você vê, mudou todo o seu futuro. Tiago, capítulo 3, no versículo 17, a gente já está terminando, viu? Diz assim: no entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E para nós concluirmos, talvez hoje Deus tenha trazido pessoas aqui nesta igreja, nessa noite, ou quem está ouvindo a palavra nesta hora, que estão exatamente diante de uma decisão importante para ser tomada. Talvez na área conjugal, talvez nos negócios, talvez na vida espiritual. Talvez alguns estejam decidindo se continuam caminhando com Deus ou não. Ou que rumo darão a sua própria vida. Eu não sei qual a decisão que você está tomando ou que você tem que tomar hoje. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele faz apenas uma pergunta para você. O que está guiando as suas decisões? Ei, o que está guiando as suas decisões? É a emoção? Ou a sabedoria que vem do alto? Uma emoção, ela dura alguns minutos, sabia? Pode até durar um pouquinho mais. Mas uma decisão tomada por causa dela pode durar uma vida inteira. Não esquece isso. Uma explosão de raiva dura 5 minutos, às vezes. Mas um divórcio pode durar anos. Uma crise de ansiedade pode durar 1 hora, às vezes. Mas uma decisão precipitada pode mudar o futuro inteiro. Uma palavra dita em 30 segundos pode destruir uma amizade construída em 30 anos. São decisões agidas pelas emoções. E Tiago não diz se alguém tem falta de dinheiro, se alguém tem falta de oportunidade, se alguém tem falta de força. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha que promessa linda para nós. É o que te falta hoje? Sabedoria. Então peça a Deus. Porque Deus sabe que uma pessoa guiada pela sabedoria, ela consegue permanecer firme até nos dias difíceis. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Hoje eu não quero fazer um convite apenas para quem deseja uma bênção. Eu quero fazer um convite para quem deseja aprender a ouvir Deus antes de decidir algo. Talvez você olhe para trás e perceba que muitas das suas cicatrizes nasceram de decisões tomadas pela emoção, quando a emoção estava no controle da sua vida. Mas Deus, ele é tão misericordioso que hoje ele faz uma promessa para nós. Peça sabedoria e ele lhe concederá. Se alguém tem falta de sabedoria, peça e ele vai te dar. Talvez Deus não mude imediatamente a sua situação. Presta atenção, porque de repente, termina a palavra, a gente vai embora e você pensa assim: opa, minha vida agora vai ser... Não, talvez não muda. Talvez Deus não vai mudar ali nesse exato momento. Mas se Ele mudar a maneira de você enxergar essa situação que você está vivendo hoje, as suas próximas decisões vai ser diferente, pode ter certeza. Porque quando Deus muda a maneira como pensamos, Ele começa a mudar também o destino da nossa vida. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, que a sua emoção continue existindo, mas nunca mais ocupe o lugar da sabedoria de Deus, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você nessa noite,
E eu quero pedir a Deus para que Ele possa te dar sabedoria. Mas a palavra diz que quem quiser sabedoria é só pedir que Ele vai dar. Eu vou pedir Ele para mim e vou pedir Ele para você. Mas você também pode pedir para você, entende? Então, enquanto eu estiver orando, eu quero que você também peça. Se você achar, né, que foi interessante esse negócio da sabedoria fazer parte da nossa vida, que enquanto eu estiver orando, pedindo a Deus por mim, por você, que você também possa pedir aí por você, para que Deus te dê sabedoria nas suas decisões, nas suas escolhas. Amém? Posso orar por você? Você pode ficar de pé? Pode, amém? Mas ora também, confirma e pede a Deus. Papai amado, papai querido, diante da tua igreja eu estou agora neste momento, papai, com a tua palavra que o Senhor trouxe para nós. Uma palavra, papai, que o Senhor entregou de sabedoria para cada um de nós, nos mostrando que há a possibilidade de sermos sábios, que há a possibilidade de termos sabedoria. Papai, eu oro nesta hora por cada vida que está aqui agora nessa noite, cada vida que está ouvindo a tua palavra. Papai, eu te peço em nome de Jesus, que a sabedoria dos céus, que a sabedoria do Senhor alcance essa vida e que toda tomada de decisão, Senhor, venha do Senhor com sabedoria, que ela saiba como decidir, que ela saiba como fazer, papai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que as emoções já não tomem mais conta do corpo, a ponto de dominar, de controlar, de guiar, de dirigir, não, mas que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar conduzindo cada vida através da sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, reveste cada vida que está aqui nessa noite de sabedoria, Pai, para que quando essas vidas saírem daqui, cada escolha, cada decisão, que seja, papai, voltado dentro da sua vontade, com sabedoria do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada nessa noite, que eu creio que tem poder, ó Pai, porque a tua palavra tem poder, que cada pessoa que está aqui nessa noite receba poder do céu, receba poder do Senhor, e que a sabedoria venha blindar essas vidas, ó Pai, através da graça do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e profetizo que aquelas decisões difíceis, que aquelas escolhas difíceis, papai, que aquelas decisões de dúvidas venham sair dessas vidas e que a sabedoria venha dar direção através do Senhor sobre a vida delas. Eu te peço em nome de Jesus, papai, e assim crendo, eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Repousando em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu nasci pro teu abraço, eu nasci pra te pertencer. No teu abraço
estou seguro. No teu abraço eu sou consolado, reanimado. Eu nasci para esse lugar de intensa comunhão, intimidade com o meu Pai, o meu Abba. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei